QAP Brasil Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e toda a linha de Airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil Armas e Munições. O melhor atendimento aos pacientes que buscam o tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2.000 bariátricas realizadas e mais de 4.000 cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou o Thiago. No ar, com Hamilton Trevisan. Muito bem, como é que vocês estão? Tudo bem? Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio de número 42, cara. Muito obrigado a você que está nos acompanhando agora ao vivo e para você que depois vai dar uma maratonada aí no final de semana, não só nesse, mas nos outros episódios também. Não esqueça aqueles recadinhos básicos, né? Se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like que é muito importante para o YouTube saber que a gente está levando aí sempre um conteúdo de qualidade, uma coisa interessante para todo mundo assistir e compartilhar com todo mundo que a gente está aqui no ar. Hoje a gente vai falar de música sertaneja, a história de um cara muito bacana e a gente vai conhecer um pouquinho mais, que agora já se tornou também rio-pretense e a gente vai estar contando um pouco mais sobre a história dele. Antes, porém, entretanto, contudo, de apresentar aqui o nosso convidado, quero mandar um abraço especial para alguns patrocinadores que já estão junto com a gente por aqui, né? Você está vendo 2 QR Codes aqui do nosso lado, do meu lado, no caso, né? Nós temos aqui a Montana Automóveis. Para você que está a fim de comprar, trocar ou financiar o seu veículo, procure a Montana Automóveis. Clicando aí no QR Code, você vai ter todas as informações, tá? Lá você encontra tudo com procedência, qualidade e até 2 anos de garantia. Só a Montana para fazer isso para você, tá bom? Então não esqueça, Montana Automóveis junto com a gente aqui no ar com a Hamilton Trevisan. Temos também a BTO Odontologia, para você que precisa aí dar aquele trato, né? Deixar aí com certeza a sua boca com qualidade, principalmente, você sabe que é o nosso cartão de visita ao nosso sorriso, né? E além disso, todos os procedimentos estéticos você encontra com a doutora Bruna e também com a doutora Larissa. Não esqueça, tá? BTO Odontologia, clicou aqui também, você já vai ter acesso a todas as informações. Com a gente sempre o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Mandar um abraço ao Igor e toda a galera do Fernandão. A gente vai estar fazendo eu não posso falar certinho, mas vai ter uns esquemas táticos aqui pro final de ano, vai ter uma cesta bacana aqui de bebidas do Fernandão, a gente vai fazer um negócio bem bacana, então fique ligado aí, já baixa o aplicativo também do Fernandão, que é mais fácil para você fazer as suas compras, tá? Com a gente também por aqui sempre o Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete, agora com 8 lojas. Gente, são 6 lojas em Rio Preto, tem em Ibirá, tem também em Badibacite, em Rio Preto você encontra 6 lojas, tem no Rio Preto Shopping, tem no Shopping Cidade Norte, tem na Fernando Costa, você vai encontrar
também na Nossa Senhora da Paz, na Delegado com a Constituição e a mais nova loja na Rua Aparecida do Taboado, lá na Zona Norte, tá bom? Não esqueça então, Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, valendo aí para você também, a galera que tá acompanhando. Hoje vai estar valendo um boné do Mercadão para quem tiver no chat e também um copo do No Ar com o Fernandão Bebidas, tá? Fica ligado que no final aqui do chat, galera que estiver participando, interagindo, no final a gente vai estar fazendo o sorteio aqui com a gente. Maridon Burger House, a melhor hamburgueria da cidade. Gente, presta atenção, lá você encontra hambúrgueres com carne Angus feito na parrilha, ou seja, é completamente diferente e o sabor irresistível, né? E tem também, eu tô tentando lembrar o nome da pimenta aqui, que eu esqueço sempre, mas é uma pimenta maravilhosa, que é um lanche, como é que é? Jalapeno, não é mais ou menos isso aí, jalapeno. Jamelão, é um negócio assim, você não esquece, tá bom? Pra você ir lá direto no Maridon Burger House, a melhor hamburgueria da cidade, tem também as melhores porções feitas pelo chefe Maridon, tá? Só você ir direto no @Maridon Burger pra você saber das novidades junto com a gente por aqui, beleza? Daqui a pouquinho a gente fala mais dos outros patrocinadores e vamos apresentar aqui o nosso convidado. Hoje vamos estar falando sobre música sertaneja de qualidade, conhecer um pouquinho da história desse cara, que é muito novo, mas já rodou muita coisa, já fez muita coisa, principalmente é cantor e compositor. Hoje com a gente aqui no Ar, o Júnior Villa. Seja bem-vindo, Júnior. Pô, valeu, Hamilton. Quero cumprimentar todo o pessoal aí de casa que está acompanhando a gente. E é um prazer para mim estar aqui hoje, viu? Hoje eu tô estreando no podcast, meu primeiro podcast. Que legal, cara. Eu tava trocando uma ideia antes, né? Tô até meio nervoso aqui e tal. Não, mas a galera me recebeu bem aqui, me deu até um copinho de uísque. Falei, opa, boa. Agora nós estamos em casa. Não é? É isso aí, ó. O Júnior tá aqui com a gente mais uma vez, direto dos estúdios da Filmix aqui em Rio Preto. Inclusive, para você que tá nos acompanhando agora, tá? Não esqueça aí, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aquele like e compartilha com todo mundo. O Júnior que agora virou Rio Pretense, já faz uns 5 meses que ele tá morando aqui na cidade, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, cara, dessa sua história pra gente, porque aparentemente você é um cara muito jovem. Com quantos anos você tá agora? Cara, eu tô com 24. 24 anos, e eu tava vendo o release dele, a história dele. Meu Deus do céu, é muita coisa que aconteceu, né, nesses 24 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse um pouquinho para quem tá nos acompanhando agora, quem é o Júnior Villa? Então, cara, o Júnior Villa é um menino sonhador, né? Começou muito cedo na música e foi isso que você falou, né? Sou novo, tenho 24 anos, mas comecei bem jovem mesmo. Comecei aí, dá pra dizer que minha carreira começou com uns 14 para 15 anos, né? Uhum. Que foi quando comecei de fato a compor, né? Sim. Já ir atrás de gravar minhas músicas, de querer, né? Vivenciar esse tipo de vida artística, né? Então comecei aos pouquinhos lá na minha cidade natal, em Itá, uma cidade que tem 7 mil habitantes, uma cidade muito pequenininha, né? Muito humilde. Fica em Santa Catarina, oeste de Santa Catarina. Quero mandar um abraço pro pessoal lá de Itá, que sei que o pessoal tá acompanhando a gente show lá. Show de bola. Itá, pensa numa cidade linda, cara, tem uma história maravilhosa. E começou por lá, cara, minha vida começou nas escolinhas de violão, lá da cidade, né? Comecei com 5 anos a tocar sanfona, né? 5 anos sanfona? Eu comecei a tocar, só que eu não toquei, né? Eu desisti. Só, assim. Que é meio... Você sabe que esse dia eu tava vendo uma entrevista, cara, do Michel Teló, que a primeira sanfona que ele tocou é aquela só não tem o... De 8 baixo que chama, né? O tecladinho, né? É só os botões. Eu falei, rapaz, ali é pior ainda o negócio. Cara, né? E aquela sanfona, ela tem um macete, por exemplo. Talvez o pessoal de casa não entenda isso, né? Mas tem a nota maior e a nota menor, né? Por exemplo, o dó maior e o dó menor. E a sanfona de 8 baixo, ela, quando você abre, ela dá uma maior ou menor, não sei ao certo. Uhum. Mas quando você fecha, é diferente. Então é pior ainda. As outras você faz o André manja as duas na mesma nota. Então a de 8 baixo você tem que... Quando você abre, ela dá uma nota. Quando você fecha, ela dá outra. Então é um negócio bem complicado, cara. Tem que tirar o chapéu pra quem sabe tocar a sanfoninha aí de 8 baixo. Quando eu fui tentar tocar, o único dó que eu consegui, que o pessoal tava com dó de me ouvir tocar. E falou assim, larga a mão, sei que isso aí não vai dar muito certo pra você não, larga a mão. Aí mandaram eu tocar cavaquinho. Aí o cara falou que era muito rápido, aí mandou um banjo. Aí eu parei, não quis mais mexer com nada, nunca toquei mais nada, aí virei DJ. Aí era mais fácil. Bom, pois e aí você começou com 5 anos, você já estava tentando tocar essa sanfona. Meus pais, né? Meu pai, ele é gaúcho, né? Minha mãe é catarinense, meu pai é gaúcho. Então meu pai sempre gostou muito dessa música, a música gaúcha, né? Música sertaneja, música das antigas aí. Então ele sempre me incentivou, né? Minha família tem meus tios, meus primos aí, sempre gostaram de música, tocam violão, tocam sanfona. Então ele já quis me incentivar, né? Deu uma sanfoninha.
e me colocou nas aulas, cara. Só que, cara, era muito novinho, assim, até cheguei a aprender alguma coisinha. Mas aí depois eu acabei deixando de lado a sanfona e foi com uns 10 para 11 anos que aí eu comecei a tocar violão, né? Sim. Que aí já foi um negócio que partiu de mim, né? Não chegou a partir dos meus pais. Tanto que eu era meio rueiro na época, né? Cidade pequena, a gente gosta de ser criado na rua, Sim, né? Com os claro. amigos. E aí lá na minha cidade, cara, como uma cidade pequena, tudo funciona muito bem, né? Então tinha as escolinhas pela prefeitura lá de Itá, né? Tinha tudo, futsal, futebol, aí tinha aula de dança, aula de violão, sanfona. E eu começava um ano, minha mãe me colocava no futebol, eu ia uns 3, 4 meses parava. Falava, não quero mais ir, quero andar de bicicleta. E colocava no vôlei e um tempo parava. Aí com 10 anos cheguei, mãe, eu quero fazer violão. Aí tinha que fazer a ficha, né? Sim. Aí eu cheguei pra mãe e falei, mãe, eu quero fazer violão. Dela, não vai fazer não, que você vai ter que estar preenchendo um monte de coisa. Vai começar e vai parar também. Daqui 2, 3 meses você já vai parar então você não vai não. Falei, beleza, né? Aí comecei junto com uns amigos meus lá que iam na aula, o professor gente boa, era até o professor Luan, mandar um abraço pro Luan Editar. O Luan Editar, hoje ele tem uma dupla que chama Luan e Paulinho, se não me engano. E cara, ele falou, não, cara, chega aí. Aí na aula lá já, peguei uma exposição, comecei a aprender a música ali, ele falou, cara, ó, você tá indo bem. Então eu fui assim, clandestino, uns 2, 3 meses na aula lá. Aí meu pai tinha um violão velho encostado lá em casa, aí comecei a tocar nele, né? Aí meus pais estavam tocando, aí fiz a matrícula lá e tudo mais. No final do ano já me apresentei no show que tem das oficinas culturais, né? Sim. Então foi aí que começou, cara. Depois daí, assim, foi só um bolo de neve, assim. Aí comecei a tocar viola caipira, comecei a tocar violão. E lá em Itá se criou um clube, chamava Clube da Viola, né? Sim. E aí tem meus primos, né? Tem, que chama o Anor. Ele tinha uma dupla com o Anévio. Anor e Anévio. É um nome meio diferente aí. E esse Clube da Viola era várias duplas, né? Sim. Da região lá. Então, criou-se esse grupo para estar se apresentando aí nos festivais da região, sabe? Nas prefeituras. Um negócio bem cultural, música de viola caipira. E quando comecei a tocar violão, aí esse meu primo viu, o Anor, né? Já é bem mais velho que eu. E falou, você quer começar a tocar junto com a gente lá e tudo mais? Falei, não, vamos nessa, vou encarar. E eu comecei no Clube da Viola, comecei tocando violão, aí depois já comecei a tocar viola caipira. A gente tocava músicas Almir Sater, só as músicas raízes mesmo de viola caipira. Sim. Então foi o meu primeiro contato, assim, de fato com o palco, né? Foi naquela época do Clube da Viola. Isso eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos. E nessa época, por exemplo, assim, os seus pais já estavam falando assim, bom, eu achei que ele ia parar, mas parece que o moleque tá querendo realmente seguir alguma coisa. Porque assim, é meio diferente, né? Você pegar um violão, né? E você pegar uma viola caipira, é completamente... Como que foi essa transição, né? Porque é mais assustador para quem ainda não... Cara, eu vou te falar que não muda muita coisa, assim, né? Claro que tudo se aperfeiçoa, mas assim, a viola caipira... Eu até acho que tocar o básico dela é um pouco mais fácil. Porque ela tem afinação, por exemplo, o violão a gente afina em Mi, né? Mas você precisa fazer um Mi para sair o Mi, Sim. né? A viola caipira não, a viola você afinou em Mi cebolão, por exemplo, se tocar só as cordas já tá tocando Mi. Se quer tocar lá, é só você botar o dedão ali na pestana ali de lá que você já vai estar fazendo lá. Então, assim, eu peguei rapidinho esses detalhes, né? Sei que às vezes, pra quem não mas entendi muito, é um papo meio... O pessoal vai procurar, né, pra ver como é que funciona. Sim, mas cara, aí eu peguei com facilidade, claro que não sou um grande violeiro aí, né, mas assim, era que nem macaco gordo, né, dava pra quebrar o galho lá. Quebrava o galho. Cara, e na época, por exemplo, assim, você tava falando assim, comecei a cantar umas músicas, aí você pega Almir Sater, né, o Renato Teixeira, por exemplo, algumas coisas assim. É muita responsabilidade também, porque é tudo musicão, né, cara, não tem uma musiquinha que os caras têm, né. Cara, só música boa. Eu sou fã do Almir até hoje, cara, do Almir, do Renato. Na época a gente tocava essas músicas mais da velha guarda desse pessoal aí, né? Mas hoje em dia, cara, o Almir continua lançando aí álbuns muito bons. Ele lançou o álbum Ar em 2015, que é uma parceria com o Renato Teixeira, que é Almir e Renato, né? Ar. Aí em 2018, se não me engano, eles lançaram mais um volume desse álbum. E agora lançou um álbum muito bom também, que chama Do Amanhã Nada Sei. Agora em 2023, que também é um álbum show de bola. O pessoal que gosta aí dessa música
do Almir Sater, né? Que é um estilo só dele, aí meio que um country blues com uma música sertaneja. Música mais regional, né? Uma coisa mais vai curtir muito escutar aí. E esse clube da viola, ele existe ainda hoje ou não? Não, cara, não existe mais, não. Tem um clube da viola, se não me engano, aqui em São Paulo, né? Eu acho que era não sei se é em Ribeirão, mas tinha um aqui em Ribeirão que na época lançava um monte de disco aí. Teve umas 300 duplas aí, teve uns gordinhos que depois ficou magro, teve mais uns outros. Inclusive tem agora uma dupla que voltou, que é o João Pedro e Cristiano, que a gente também tá tentando ver se traz eles aqui, que deu, assim, foi um boom, né? Foi essa galera, foi um pouco antes, eu acho que foi a explosão do sertanejo universitário, saiu a questão desse Clube da Viola. Que esse Clube da Viola, sempre quando a gente ia tocar, o pessoal falava, né? Tem o Clube da Viola, do pessoal, não, a gente é o Clube da Viola de Itá, né? Tem esse Clube da Viola que realmente tem um nome muito forte aqui na região, né? E como começou essa sua, vamos supor, esse seu talento para compor, né? Porque a gente imagina assim, bom, já tô com um violão na mão, né? Começou a aparecer umas coisas, um dia teve uma ideia, um dia estava em casa sem fazer nada e começou a pensar em umas músicas e tal, porque você era muito novo também, hoje tudo bem que você tá com a sua esposa aqui, tá com a Bruna aqui junto com a gente, que inclusive, gente, hoje ele é 15 km de bike, eu fiquei eu tava pensando, eu tô com uma bicicleta ergométrica lá em casa, eu até pensei em dar 2 pedaladas só para falar que eu acompanhei eles, mas eu fiquei meio com medo de travar a bicicleta, e aí não fui. Mas na época, por exemplo, você não tinha dor de cotovelo, chifre com 10 anos de idade. Não, cara, foi na brincadeira mesmo, né? Começou ali batendo violão, mas deve fazer uma música e tudo mais. Porque é isso, né, cara? A música, a composição, ela tem muitos lados, né? Sim. Você pode fazer alguma coisa mais sentimental ali que você tá pensando para refletir na vida, como muitas músicas aí do Almir Sater, né? Alguma coisa que fala mais do sertão, fala mais de algo específico. E eu, na época, eu gostava já do sertanejo, né? Já tinha pessoal como inspiração, essa galera mais jovem já do sertanejo também, né? Na época, quando eu tinha 12, 13 anos, já tava estourado aí Luan Santana, Gustavo Lima, esse pessoal. Então, já quis começar meio que conversar com essa galera, né? E já partir para as músicas mais apaixonadas, né? E se não me engano, eu tinha 14 anos quando fiz a primeira. E aí já corri atrás para gravar essa música e tal. Foi bem interessante, cara, porque assim, eu lembro que na época eu fiz essa música e tal, aí... História de amor, não é? História de amor, a primeira música. Aí fiz essa música, falei, cara, tem que gravar essa música, cara, tem que gravar porque aí começa a mudar pra um, começa a mudar pra outro, logo arruma um empresário e tal. Aí enchi o saco do meu pai, falei, pai, tem que gravar essa música, cara, vamos gravar e tal. Aí achei um estúdio lá em Concórdia, em Santa Catarina. Aí fui lá e conversei com um cara, chama Maicon, era o antigo estúdio OM. Hoje eles têm um outro estúdio, agora me fugiu o nome, cara, do estúdio deles. Mas fui lá e gravei, cara, essa música, História de Amor. E foi assim, bem uma gravação mais acústica e tal, eu com a vozinha de pirraio ainda. e assim que gravei, cara, aí cheguei em casa, lembro que quando ele mandou a música no WhatsApp, já tinha WhatsApp na época, aí eu vi com a minha mãe, ela, a música ficou legal demais, começamos a levar na rádio da cidade, já tocou. Aí um dia a gente precisou ir na cidade vizinha, que era Ceará, né, que já tinha uma rádio que era mais forte, né, Ceará é a cidade onde tem a empresa da Ceará, né. Sim. Então já era uma cidade maior e tal, eu lembro que a gente levou a música lá, meio despretensioso, né, aí voltando já tocou no carro, a gente falou, olha aí, cara, tá tocando. E assim, é coisas que a gente nunca esquece, né, cara, porque assim, são coisas simples, pequenas, mas que tem um significado tão grande, né, cara? Depois que a gente tem toda uma caminhada aí, você olha pra trás e fala, cara, olha só. Eu tava que conversando, doido, né? tava conversando com uma banda na terça-feira lá na rádio, né? E aí os caras falando assim que tudo bem, que hoje em dia as plataformas, streams, a música sua já solta, já vai pro YouTube, não sei o que e tal. Mas a sensação de você ouvir uma música na rádio, né? O locutor falando o seu nome, falando a música e entrando a hora que tá terminando a música, ele falando em cima e tal, é uma coisa sensacional. Eu imagino que por ser sua primeira composição, né, você devia estar numa felicidade muito grande. Cara, é a realização de um sonho, né, Sim. cara? Principalmente pra mim que era novinho, né, já ouvia minha música na rádio. Então foi o pontapé, cara. Esse foi realmente o início aí da minha carreira. Um pouco antes disso, antes de eu gravar, né, eu toquei também em um barco de passeio lá na minha cidade. Até fiz umas gravações meio caseiras lá com meu amigo Ernesto. Ele tá com o estúdio agora também, o Digimix, lá em Itá. E a gente fez umas gravações na época, umas regravações aí
colocava pra tocar lá no Bar Capitão. E lá eu peguei muita experiência, cara, porque lá em Itá, o que aconteceu? A cidade de Itá era uma cidade antiga até, de certa forma, né? Se compara com Goiânia acho que tem o quê? 80 e poucos anos? Itá tá com 60, quase 70 anos, né? Só que essa cidade, ela ficava ao lado do Rio Uruguai e construiu-se uma usina. Então, para dar espaço à usina, toda a cidade teve que ser demolida para reconstruir uma cidade nova. Então, sobrou só as torres da igreja. Aí as torres da igreja ficam no meio do lago lá. É um paraíso, assim, tem uma história muito linda. É uma história meio até divina de como permaneceu as torres da igreja lá, que o pessoal tentou derrubar também, não deu certo. Então o pessoal ia lá para conhecer, tem resort lá na cidade. Esses pontos aí para poder... E aí ia de barco, fazia um passeio de barco de umas 2 horinhas e meia. E eu comecei a tocar nesse barco. Primeiro comecei trabalhando, vendendo os passeios de barco lá, né? Já sempre desde cedo gostava de ter um dinheirinho no bolso, né? Então... Já comecei vendendo passeio, até que o dono do barco chegou, sabia que eu cantava, falou, você tem que começar a tocar aí no barco. Eu falei, cara, mas não sei. Ele falou, se não tocar, não precisa mais vir. Nossa. Eu falei, não, ameaçou, agora tem que ir, não tem jeito. É uma ameaça boa, né? Eu falei, não, vou tocar então. Daí meu pai me ajudou a fazer o repertório na época, fiz a Xalana. Sim. Tinha na época Balseiros do Rio Uruguai, uma música que fala bem sobre a história ali do Rio Uruguai. Então foi assim, cara, lá eu conheci gente do Brasil inteiro. Porque pra gente que... Aqui, ó, tá passando as imagens aqui essa cidade aí, ó. Pessoal que tiver oportunidade, vai conhecer Itá. Tem uma história linda. Tem paisagens e belezas naturais incríveis. E você não vai se arrepender. É a minha cidade, né? Tem esse privilégio aí também. Ó, você vê que tem o como é que fala? O navio, né? Do Luan Santana. E nós tinha lá também a Xalana do Júnior Villa. Isso aí. Que ele já começou já a fazer... Ó, velho, tem uns pontos turísticos. Ó, cara, que legal. Deixa eu mostrar... Deixa eu ver. Ó. Deixa eu achar uma foto pra mostrar bem. Aqui, ó. É uma foto de um hotel que tem lá em Itá. Ó. Muito um hotel tipo um de nível... nível internacional. Você põe essa foto aqui, ó, das torres, só pra me explicar rapidinho. Aqui atrás era onde passava o leito do Rio Uruguai. E a cidade ficava nessa região aqui. Então... Aqui, essa parte do telhadinho, seria as costas da igreja, né? E aqui a igreja antes de ser demolida. Então... Isso aí tudo aqui, cobriu assim, de água. Cobriu de água, ficou naquela bolinha, construiu-se o aterramento para proteger, né? E ficou essa história, cara. Uma história muito bonita, que me marcou de certa forma, né, cara? Porque eu vivi muito isso, de estar presente nas torres da igreja. Cara, é um paraíso, é sensacional. O pessoal quer aproveitar o final de semana, tem esse lago lindo. O pessoal quer lá aproveitar. Será que se a pessoa for mergulhar, ela consegue ver a cidade, né? Mas não, acho que não, faz muito tempo também. Não, e foi tudo demolido, cara, por questão de segurança da usina e tudo mais. Pra não ter. Ó, esse aqui era o barco que eu tocava. Ó. Digita aí, Barco Capitão Itá, deixa eu mostrar pro povo. Barco Capitão Itá. Barco Capitão Itá. Que lá em Itá, o irmão do dono do barco, ele era o jogador Itá do Criciúma, não sei se você conhece o Criciúma. O time sim, mas o Criciúma, E ele era capitão do time. Aí o irmão dele, dono do barco, deu o nome em homenagem aí, o Itá, Capitão Itá. E era esse barco aí, cara. Bobeava até parecer eu novinho aí nessas fotos. Ia cantando pro pessoal. A sorte é que, no caso, você canta bem. Porque o duro é se você estiver no meio do rio, num barco e o cantor for ruim, não tem como você ir embora, porque você vai ter que esperar o barco, né? Pois é. Poder fazer. Tem como fugir, né? Mas, cara, que legal, velho. Olha aí. É, isso aí. Show de bola. Só não podia tocar o Titanic, aí a galera não gostava. Senhora, aí ninguém nem ficava lá perto, né? O cara já ia, a pessoa começar a tocar o violino na hora que tiver. Pensa. Bom, mas isso, assim, voltando só pra concluir claro. do barco, cara. Lá em Itá, cidade muito pequena, 7 mil habitantes, então, queira ou não, a gente era meio... Só o pessoal dali, né? Convivia com o pessoal dali, a cultura regional ali da cidade. Então, eu tocando pros turistas... Lá vinha gente do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, gente do Nordeste, gente do Norte, de São Paulo. Então, assim... ele falou que você tem que gravar um DVD nessa igreja. Não, cara, vai rolar. Tem que rolar. Tudo tem seu tempo. É isso aí. E assim, eu consegui aprender muito com essa galera que veio de fora, porque tinha 12 anos, 13. Então o pessoal dava muito toque, falava, tinha um sotaque muito carregado da região lá também. Então os caras falaram, você tem que cuidar isso, aquilo. Tudo críticas construtivas, né? Então, assim, foi muito bom, cara. Foi um período que eu
tocava pra passar o chapeuzinho lá, mas foi um aprendizado enorme, assim, no Claro, barco. Foi uma época que eu tenho muita gratidão, assim. Quero até mandar um abraço pessoal lá pro Polaco, pro Igor, que era o pessoal lá que é os comandantes lá do barco. E é uma coisa bacana também, porque não é muito comum. Tem um vídeo, André? É isso? Aí, ó. Olha aí, rapaz. Pode ir, Brasil, né? Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu tô. Virado em pescoço. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E no empacador eu boto ele na escola. E a mulher da moradeira passa o couro e manda embora. Esse senhor aqui, né? Tava lá só pra... Toca mais um, dá 10. Um turista, que tava no hotel, até pelo crachá, ele tava no hotel hospedado. E foi fazer o passeio, cara. Você vê que assim, pô, eu cantando na época, né? Cantava meio fraquinho dentro do barco, ali. Dentro do barco. Tá vendo o lago lá sim. na lateral, ó. Logo acho que vai aparecer até as torres lá do lado lá. E você vê, cara, que é muito doido isso, né? Porque cantando mal e porcamente aí, né? Sem técnica, sem nada. Mas, cara, alegrava todo mundo. Não, todo fazia mundo, festa, claro. sabe? O pessoal curtia. E a música é isso, né, cara? É alegrar. Aí, Olha mostra lá, o galera, pessoal ó. cantando junto, dançando. Ó. Show, cara. Sensacional. É isso aí, cara. Esse é o começo, né? E aí você estava com quantos anos aí? Cara, aí eu acho que eu tinha uns 13 anos. 14 anos. É, Show nem... de bola. Às vezes tinha até já 14 anos nesse vídeo aí. Cara, que bacana. Obrigado, viu, André, por você ter Valeu, colocado Andrezão. aqui pra gente. Do fundo do baú. Não é? Deixa eu aproveitar e mandar um salve aqui pra galera que tá acompanhando a gente. O Renan Odilmar. Tá aqui, ó. Já estou esperando. Que na verdade é o Buca, né? Ele é a Meire. Agora ele tá com um sobrenome novo agora. Quem mais aqui? O Zé Roberto tá junto com a gente. Valeu, Zé, a Camila. Agora voltou aqui o Renan Buca. Estou aqui no ar, boa noite, estamos juntos. A Larissa Lopes. Lindo demais, meu amor. Quem mais aqui? O Rogério Augusto Roque. Cheguei, boa noite. Andréia também, boa noite. O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia. Ele tá acompanhando a gente. Valeu, Zé. Um abraço pra você. Sucesso pra vocês. Sucesso garantido com o grande Hamilton, competente comunicador. Ô, Zé, obrigado. O Merchi também tá por aqui também. Obrigado, viu, Merchi? E o Zé Roberto, galera que tá junto com a gente. Lembrando que não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o like. Hoje vai ter aqui sorteio de boné lá do Mercadão Agropet e esse copo lindão aqui do nosso querido Fernandão Bebidas. Beleza? Aproveitar aqui e falar da Interessências. A Interessências, que é a loja mais perfumada aqui da cidade, é uma distribuidora, né, de matéria-prima para aromatizadores, também perfumes finos, e você encontra tudo aquilo que você precisa com aquele preço especial e uma loja ampla com estacionamento e tudo mais, tá? Não esqueça que é o na Arthur Nonato 6787, o WhatsApp é o 981057300. Interessências com a gente também aqui no ar com a Milton Trevisan. Aproveitar também e falar do Marcão Imports. Para você que precisa de produtos Apple, tá? O iPhone 15, também aquele relógio bacana, o Apple Watch e tudo aquilo que você precisa em produtos da Apple, você encontra no Marcão Imports. Toda a linha Apple com até 1 ano de garantia, e também lá tem um equipamento que se o seu telefone, por exemplo, assim, trincou a tela, aconteceu alguma coisinha, o Marcão consegue fazer esse reparo para você, sem você ter que trocar todas as peças que talvez você iria trocar em outro lugar, tá? Fica lá no Plaza Capital, na sala 405, mas dá uma passadinha no @Marcão Imports RP, para você saber das novidades. Com a gente por aqui também o Márcio Óculos, amor em cada olhar. São mais de 20 anos atendendo você e levando aí o melhor em lentes, armações, para você que precisa aí dar aquele trato, principalmente nos seus olhos, tá? Qualidade e garantia absoluta para você. Tem o 981889954 e tem o Márcio _Óculos para você encontrar as novidades. A Mariner Calçados, que está junto com a gente também. A maior variedade de calçados masculinos de Rio Preto e região você encontra na Mariner Calçados, tá? Lá você encontra sapatos finos, tem botas, tem carteiras. Agora também está com uma novidade para você, só para você ter uma ideia. Lá você vai encontrar mochila,
tem também aquela mala bacana e além da mala e da mochila tem as necessaires, tudo combinando para você, tudo em couro com preço especial. 2 lojas aqui em Rio Preto, tá? Na Constituição 1628 e também que fica lá no Boa Vista e na Galeria do Posto Monte Carlo, no aeroporto, você encontra também a Mariner Calçados, tá? QAP Armas e Munições, para você que estava esperando aí, chegou a grande oportunidade para você tirar aí o seu certificado, o seu registro, né, de CAC na QAP Brasil, tá? Tem pacote promocional com filiação, mais capacitação, mais CR, tudo isso com assessoria completa, pagamento à vista ou em até 12 vezes, tá? Não esqueça, você pode entrar em contato agora com 2 lojas, temos na Presidente Getúlio Vargas 79, lá no Tangará, e agora na Constituição 1832, beleza? Não esqueça então, só você ir direto no QAP Armas e Munições. A Baroni Transportes, que você sabe que é a maior transportadora, aquilo que você precisa, a Baroni tem para você, entrega na Grande São Paulo, todas com seguro, precisa de uma transportadora para a logística da sua empresa com melhor atendimento, fale com a Baroni Transportes, 3223-4432, ou você pode inclusive mandar aquele e-mail, pedir orçamento no baroni_transportes@hotmail.com. A Encantar e Mimos está junto com a gente, tá presenteando aqui o nosso querido Júnior com essa caneca personalizada. Tá chegando aí o Natal, finalzinho de ano, e você vai encontrar os melhores presentes na Encantare, tá? Não esqueça que você pode fazer aquela cesta especial para você presentear quem você ama. Lá na Encantar e Mimos é sempre um presente especial. Falar em presente, a Tiflow também mandou aqui um presente para você, viu, Júnior? Tá aqui uma camiseta, se você quiser abrir aí para mostrar pro pessoal. A galera que tá junto com a gente, mandar um abraço pro Paulo, também o Luan, galera da Tiflow. Ela falou assim, o Júnior esteve aqui outro dia, vendo uns negócios aqui e tal, mandar uma camiseta aqui pra ele. E eles mandaram pra você aqui a nova coleção da Tiflow que tá arrasando. E depois você vê certinho se... Show de bola, dá um close aí, ó. Show, né? Beleza. A gente tá sempre junto com a Tiflow. Valeu, Tiflow. Junto com a gente por aqui também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os outros presentes que o nosso convidado está recebendo. Antes, porém, entretanto, contudo, nós vamos ter um patrocinador novo aqui a partir da semana que vem, que é a nossa querida a SafeBras. E tem um recadinho para você que não sabe o que é SafeBras. O André vai colocar um vídeo agora para você conhecer a SafeBras junto com a gente aqui também no Ar com a Milton Trevisan. Roda aí, André. Você já pensou em investir no ramo de tecnologia voltada à segurança? A SafeBras entrega soluções de segurança voltado para atender a qualquer demanda que o cliente possua. Podem ser relacionadas a controle de acesso, a CFTV, barreiras perimetrais baseadas em inteligência. A SafeBras ela entrega um grande diferencial de mercado. Por trás desse nome nós possuímos 2 outros nomes que fabricam software e fabricam hardware. Geram total integração e domínio tecnológico para a SafeBras, o que gera uma entrega totalmente diferenciada para o cliente, seja em qual segmento for este. Condomínios, empresas, indústrias, hospitais e escolas, nós atuamos com 100% de domínio sobre a nossa tecnologia, gerando receitas recorrentes, estabilidade junto ao cliente, em que você gera uma experiência diferenciada para o cliente. Vem você também fazer parte da SafeBras, vem conhecer dos nossos produtos, entender das nossas soluções e ver o quanto pode ser rentável para você. Valeu, então, um abraço ao Lucas, que na semana que vem, no dia 9, vai estar com a gente aqui ao vivo no Ar com a Milton Trevisan. A gente vai estar falando sobre tecnologia e seguranças, tá? E segurança com tecnologia, tudo isso pra você aqui na semana que vem, no próximo episódio, beleza? E ó, lembrando que daqui a pouquinho vai ter sorteio pra galera que tá aqui no chat, então você pode mandar sua pergunta aqui também para o Júnior, tá bom? Tirar aí as suas dúvidas, a gente já vai passar pra caixinha de perguntas que eu deixei também lá no Insta. Pra galera que quer saber mais, tem aqui um copo do Fernandão e também um boné lá do Mercadão Agropet. Ô Júnior, a gente tá nessa fase então que você já tinha começado a cantar, começado a se apresentar no bar, e também talvez em alguns barzinhos, alguma coisa nesse sentido. E ali você viu que o seu lado compositor também estava falando sobre a primeira música, né? Isso. História de Amor. História de Amor. Dá pra fazer um pedacinho dela pra gente? Vamos ver se eu lembro, né? Vamos ver se você lembra, vamos ver se pra gente já pega aqui pra poder ver História de Amor, a primeira composição aqui do Júnior Villa. Era mais ou menos assim, ó. Bem apaixonado, né? Imagina, 15 anos, 14 anos, apaixonadinho lá na escola, namoradinha. Isso aqui, ó. Eu tava aqui pensando sobre eu e você, lembrando dos momentos lindos que não vou esquecer. Mas como todo filme tem que ter final,
Você me deixou aqui sozinho, com muitos planos, com muito carinho. Te dizer bom dia, te dar um beijinho. E eu amo tanto esse teu jeitinho. História de amor entre eu e ela, um conto de fadas, amor de novela. Eu tinha muitos planos, sempre ao lado dela, ter nossa casinha e morar. História de amor entre eu e ela, um conto de fadas, amor de novela. Eu tinha muitos planos, sempre ao lado dela, ter nossa casinha e morar com ela. Rapaz, primeira mesmo. composição, o cara já mandou ver. E aí essa aí no caso, quando você já cantava lá, você já cantava ela mesmo pro pessoal, já tava no meio do repertório. Cara, vez ou outro cantava, né? Mas era um negócio mais tímido ainda, né? Sim. E aí, cara, fui vendo que a música era legal, comecei a mostrar lá pro pessoal. Não, vou mandar pra frente. E essa música, voltando à história, né? Sim. Aí eu gravei essa primeira versão lá em Concórdia, né? Sim. Tocou na rádio a primeira vez. E isso eu tava fazendo já os barzinhos na região, ali do oeste catarinense. E, cara, pensando, né, em botar pra frente esse negócio da música, né? Sempre falava, cara, o negócio vai começar a acontecer quando achar um empresário. Sim. E começar a fazer um trabalho sério, né? Gravar uma música, gravar um clipe. Porque até então você tinha gravado a música e divulgado, né? No Facebook, na época, nas redes sociais, no YouTube. Então comecei a conversar com o Cid, cara, que é meu empresário hoje, tá comigo até hoje. Sim. E ele falou pra mim, cara, tô te acompanhando aí. Na época eu já fazia alguns vídeos pra pôr nas redes sociais, né? Fazendo as chamadas. Ó, galera, vou tá fazendo música ao vivo aí no Batal. E aí eu falei com o Cid, cara, era meio cabreiro, né? Já tinha desconfiado que, rapaz, isso aqui vai um recado pros cantores aí, viu? No final da festa aparece 1000 empresários, viu? Mas no início não aparece nenhum. E aí, conversando com o Cid, ele falou, cara, vou te assistir. Ia tocar em Seara no dia, né? E aí eu já falei, cara, vamos lá então. Você assiste eu tocando lá e depois nós trocamos uma ideia, né? Pra ver, ele já tinha na época um grupo de pagode. E beleza, né? Cheguei lá, montei o som, comecei a tocar e nada do cara. Chegou assim nos 45 do segundo tempo. Aí o Cid apareceu lá, né? Tava quase acabando o show. Aí ele apareceu que ele tava viajando em São Paulo, tem outras empresas lá. E, cara, aí a gente começou a conversar lá, né? Ele começou a explicar, falou, cara, tem uma banda de pagode, te acompanho lá na rede social, vi que acho que você tem potencial, né? Tem muito pra melhorar ainda e tudo mais. Aí a gente começou numa conversa ali, né? E ele falou, cara, vamos pegar essa sua música, História de Amor, e vamos regravar ela, colocar ela no estilo mais sertanejo mesmo, que ela era uma versão mais acústica, Sim, né? sim. Violão, carrom e tal. Aí a gente pegou, falei, cara, vamos nessa então, vamos partir. Aí a gente foi na época em Chapecó, né? Chapecó, que já é também lá no oeste de Santa Catarina. Junto com o Cid conhecemos o pessoal o Cid já conhecia um pessoal que era da Feedback Vídeo, né? Uhum. Que é bem conhecido hoje lá em Chapecó. Aí conversando, Douglas, queremos fazer uma música pro Júnior lá e tal, quem que você indica? Indicou o Lu Alves, da Lumix na época. E aí pegamos com o Lu, e ele tava construindo o estúdio dele, cara. A gente gravou na época no estúdio assim, bem de fundo de quintal, mas equipamento bom, né? Sim. Aí a música ficou bem gravada, quem mixou e masterizou foi o André Mota, isso na época em 2015. Uhum. 2015. E André Mota hoje, o meu último DVD também foi o André Mota que mixou, né? Então, Show. assim, na época já foi um negócio muito bem produzido. Gravamos um clipe. E, cara, a gente lançou esse clipe, começou a fazer umas promoções em rádios. E, cara, o negócio começou a acontecer, assim, tipo, o clipe bateu 1 milhão de views em questão, assim, de pouco tempo, poucos meses, e sem ter nenhum real investido, cara, no clipe. Aí, assim, foi um negócio que empolgou tanto o Cid, empolgou eu. Aí o irmão do Cid também, que trabalhava na empresa com o Cid, também começou a gostar, entrou junto com a gente, o Sidão. Inclusive, mandar um abraço aí pro Sidão, pro Cid, estão assistindo a gente aí. E a gente começou, cara, gravou outro clipe e foi indo, assim, a passinho de formiga a gente foi conquistando, foi aprendendo o negócio também, né? E, cara, estamos aqui hoje, né?
Mas eu gostava falando assim, pô, ele tava começando a tocar em rádio, mas é porque a música é boa, né? Porque às vezes a gente percebe isso aí. A gente tem aquela história do tal do jabá, né? Ah, precisa pagar pra tocar, mas tem música que nem você pagando ela vai, porque a música é ruim, a qualidade é ruim. Você tava com uma baita estrutura, você foi num estúdio profissional, você gravou a música, deu uma roupagem nova, a música já era boa, né? Aí você deixou ela mais profissional ainda, e quando chega o cara ouve, o cara fala, pô, é uma coisa nova, né? Vamos colocar. Então é fácil para o pessoal poder gostar. E o refrão também é fácil, né? Refrão chiclete, né? Cara, eu gosto desse tipo de música. Pra mim, música boa é sempre assim, cara. Tem que ter um refrão massa, tem que ter uma melodia gostosa, né? Ó, mandar um salve aqui, a Rose Candeu tá dando uma boa noite aqui pro pessoal, o André Bass, o André tá aqui, ó, canta muito, o André Bass tá aqui, o nosso querido André, o Eliel Gomes, boa noite, acompanhando o meu amigo Júnior Vila, a Larissa também mandando um alô aqui, o Ismael também já tinha mandado um salve, o Felipe Baltazar também já tá mandando uma boa noite pra galera. Pessoal que tá aqui no chat, não esquece, gente, de dar um like, tá? Pega o coraçãozinho aí e aperta, soca o dedo nesse coraçãozinho pra você poder acompanhar a gente aqui. Ô Júnior, nós temos aqui algumas perguntinhas que eu abri lá uma caixinha de perguntas. O Edson tá aqui, ó. Qual foi o momento decisivo, né, que você fez perceber aí que realmente você queria viver de música? Cara, quando eu vi que não era bom pra estudar, né? Não foi muito difícil. Você chegou a abandonar os estudos ou não? Cara, eu não era muito de estudar, assim, né? Fiz só o básico ali. Faltou um pouquinho ainda, mas assim, cara, já tava sabendo o que eu queria fazer, né? Já tava acontecendo, imagina, isso com 15, 16 anos já tava tocando, fazendo dinheirinho. E aí comecei a estudar à noite, cara. Aí à noite também era meio complicado, tinha que tocar na quarta, tocar na quinta, sexta. Aí, cara, vez outra não ia, o diretor também era meu amigo, quero mandar até um abraço lá pro meu diretor, o Egomar, que sempre foi o meu parceiro lá, mas às vezes dá uma puxada de orelha também, né? Porque no final do ano lá teve umas par de falta. Sim. Aí, cara, quero só voltar aos abraços aí, mandar todo abraço pessoal, mandar um abraço pro Eliel aí, pro André, pra toda a turma, o Felipe, o Ismael. Mandar um abraço aí pro grupo Águias, que eu vi que é o pessoal aí que pedala aqui de Rio Preto, que tá acompanhando a gente também lá. Águias, um abraço. Já tava mandando foto aí, mandar um abraço pra família que tá acompanhando lá em Santa Catarina. Pô, que toda a legal. minha família aí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E aí foi isso, cara. Eu optei, assim, em seguir esse sonho, né? Sabia que, acho que, ou era aquela hora, né? Assim, eu com 18 anos, né? Porque tava com 17 para 18 anos, aí consegui ter o Cid como meu parceiro ali, de empresário, de pegar filme. Falei, cara, vou investir tudo nisso, né? É mais fácil agora investir nisso depois, caso o negócio não acontecer, eu voltar a estudar, fazer uma faculdade e tudo mais. Sim. Então foi aquilo, tudo ou nada. E, cara, deu certo, assim, né? Não, mas até agora tá dando, né? Não teve plano B, não. O plano A tá dando certo aqui. Ó, a dona Wanda, ela é uma ouvinte lá da rádio, ela sempre acompanha a gente aqui no Noar, e ela tá perguntando sobre o barco aqui. Ela falou assim, pergunta pra ele se ele nunca teve medo, né, de cantar no meio do rio, ou de acontecer alguma coisa, uma ventania, uma chuva, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho muito medo, eu nem sei nadar. Cara, não, o barco lá era bem tranquilo, assim, o rio não era um rio de correnteza, né, Sim, um lago sim. lá, então, mas já teve algumas vezes que aconteceu, cara, de pegar vento, a gente ter que parar, encostar lá no meio do mato lá, descer o pessoal do barco, porque veio um temporal, mas nunca algo preocupante, assim, sabe, sempre foi de boa. E tipo assim, às vezes você tá lá, por exemplo, tinha aquele senhor que apareceu ali, né? Tá cantando. Teve aquela galerinha que deixava aquela caixinha especial pra você ali, aquele cachezinho especial, falava assim, não, você canta muito bem, eu vou dar uns trocadinhos pra você aqui. Deixava, cara, deixava. E no final eu passava minha caixinha, cara. No final, sim, já pegava. No final eu falava, pessoal, vim aqui no barco, querendo tocar, mostrar meu trabalho pra vocês aí, então quem puder contribuir comigo. Aí dava aquela palavrinha, né, pra ver se ganhava uns troquinhos a mais, pra dar uma emocionada no povo. Aí passava o chapeuzinho, cara, e tirava uma graninha massa. O pessoal sempre ajudou bastante, cara. Foi um momento que, assim, consegui guardar um dinheirinho lá quando era mais novinho. Essa parte que você já estava fazendo as suas músicas, claro que você fala... Bom, eu imagino, né? O cara que é compositor, ele sonha em gravar a sua própria música e fazer sucesso com a sua música, né? Porque, pô, você fez pra você cantar.
Mas às vezes a gente vê muitos compositores aí que hoje, né, também são grandes intérpretes, cantam muito, mas que faziam música para outras pessoas, né? Nessa época você já mandava música sua para duplas, para outros artistas, esperando assim que o pessoal pudesse te dar um espaço, alguma coisa? Cara, nessa época não. Eu faço mais isso de uns anos pra cá, né? Sim. Porque naquela época, cara, assim, as composições eram poucas, né? Assim, era vez ou outra que eu compunha uma música, né? Sim. Tipo História de Amor, depois Agora Chora, então não era nessa vibe como existe hoje em dia, né? Que as pessoas já sabem que existem os compositores, que a galera faz aí 1, 2, 3 músicas por dia, né? Sim. Hoje eu componho bastante, mas naquela época não, cara. Realmente o intuito era gravar essas músicas, né? Porque eu nem sabia, com aquela idade, nem sabia que tinha como eu comprar uma música de alguém pra gravar, né? Sim. Não tinha essa percepção ainda na época. Mas hoje eu tô trabalhando com esse lado também, né? De componho bastante, tô passando algumas músicas, mas sempre componho, né? Pensando em gravar... Porque... De eu gravar as minhas músicas, Sim, né? pra poder fazer Que um é muito- show, poder fazer com elas. E eu acho que tem mais verdade também, cara, quando você faz sim. as músicas, assim, Sim. queira ou não, independente o estilo, independente o ritmo, acho que quando você compõe suas músicas, tem um pouco mais de você ali, né? É porque, na verdade, assim, quase todas vêm de uma história ou de um relacionamento, uma situação que você passou, uma tristeza ou uma alegria que você passou, então você está vivenciando aquilo e você colocou no papel e está cantando, né? Sobre Agora Chora, né, que foi a outra música também, você lembra ela aí um pouquinho para tocar pra gente? Cara... Essa é mais romântica ou ela é mais uma agitadinha? Não, essa é mais agitadinha. Deixa eu fazer o refrão aqui, ver se eu lembro, né? Agora chora, bebe, sofre, vem correr atrás, mas pra mim já era, eu não te quero mais. O mundo girou e eu quero paz. Agora chora, bebe, sofre, vem correr atrás, mas pra mim já era, eu não te quero mais. O mundo girou e eu quero paz. Isso aqui já era mais baladeira, né? Mais Assim, um refrãozinho também chiclete, né? Se você for parar mais pra chicletinho. pensar. Ô Júnior, aí é o seguinte, bom, você tava lá já correndo atrás, já tava com as suas músicas, já tinha conhecido o Cid e tal, e aí vocês resolveram ir pra Goiânia, foi isso? Isso. E cara, Metemos louco mesmo. Vamos pra Goiânia. chegar na capital da música, assim, da música sertaneja, falar, não, é ali que o negócio vai acontecer. Como é que foi isso aí? Cara, foi bem, assim, por acaso mesmo. Porque a gente tem a impressão que lá em Goiânia você vai andando, você vai trombando com dupla na rua, assim, né? Sim. Não, cara, foi... eu digo, a gente meteu o louco e foi pra Goiânia porque realmente foi assim. A gente, na época, quando tava produzindo com o Lu, nessa primeira música, História de Amor, Agora Chora, ele também que produziu. Aí na época a gente tava já querendo entrar mais nesse mercado sertanejo nacional, Sim. né? E sempre, já há muitos anos, se fala em Goiânia. Então o Lu até falou, cara, acho que vocês deviam ir pra Goiânia, fazer um experimento, posso ir junto com vocês, achar um produtor. E aí a gente falou, cara, vamos nessa então. A gente foi pra Goiânia, encontrou na época com o Hudson, né? Que é um produtor lá de Goiânia, o Hudson Ostins. E a gente foi em novembro, se não me engano. Passou uns 40 dias lá pra fazer um CD, né? Já conhecendo um pouco mais como era o mercado de Goiânia. Lá o mercado de composição é muito ativo em Goiânia. Sim. Então já comecei a conhecer os compositores. Na época até... nesse CD, cara, acho que eu gravei umas 4, 5 músicas do Murilo Huff na época, né? Ó, Que hoje tá arrebentando aí. sim. Então, foi nesse processo que a gente falou, cara, o negócio aqui em Goiânia é diferente, né? E como a gente tava lá no oeste de Santa Catarina, era meio afastado um pouco de tudo, assim, né? Então a gente falou, cara, quer saber? Vamos pra Goiânia. A gente voltou com esse CD, era assim... Era em dezembro, se não me engano, ali por dia 20, voltou pro Natal. Voltou pro Natal em dezembro, quando deu 10 de janeiro, nós estávamos indo pra Goiânia já com mudança e tudo. Nossa. E a gente foi, cara, foi assim... Meter a cara no mundo mesmo, metemos louco, vamos pra Goiânia. E foi. Aí lá a gente começou realmente já a pensar diferente, né? Começamos a conhecer outras pessoas, né? Que já estavam no meio da música. E foi também quando a gente encontrou o Flaney, né? Que hoje é um dos nossos sócios no meu projeto também. Uhum. E foi através desse primeiro CD que a gente fez, a gente foi fazer as fotos. O Flaney, ele é fotógrafo aí de muitos artistas. Já viajou com Cristiano Araújo na época. Ele fez o livro
11 Mil Horas, que conta aí toda a trajetória que ele teve lá com o Cristiano Araújo. Aí depois foi pra turnê com o Henrique Juliano. Hoje ele já é diretor de vídeo, né? Faz todo o DVD aí da galera. Essa galera que tá despontando aí no sertanejo, todo mundo, é ele que tá fazendo aí. Flanner Gonzalez. Fez o meu primeiro DVD, fez esse DVD agora também. Então, a gente conhecendo o pessoal lá, aí começou já a planejar. Opa, vamos começar a fazer um negócio direito? Vamos tentar fazer um lançamento a nível nacional? Que aí foi quando a gente começou já a pensar, não, a gente precisa lançar uma música, um single, tentar achar uma participação, né, para fazer já o negócio acontecer diferente. Aí foi, tipo assim, já é o início de uma outra fase em Goiânia, né? Isso foi quando? Foi em 2020? Cara, isso foi em 2018. Em 2018. Que eu comecei a gravar singles, né? Na época também, lá em Goiânia já. Aí a gente tava nessa, né? Tá, precisamos de um produtor massa que entenda essa vibe pra fazer um negócio diferente. E produzimos lá com o Hudson, foi legal. Gravamos um CD lá com o Hudson, a gente trabalhou muito pouco esse CD. E aí decidimos que íamos fazer uma música com o Ilibaldo, que é um produtor também muito famoso lá em Goiânia. A gente chegou lá e falou, cara, vamos buscar uma música, fazer uma música, buscar uma participação pra gente já começar a fazer um trabalho. Começar a ir pras rádios, né, a nível nacional, fazer a música tocar no YouTube. E na época a gente encontrou com o Mano Walter, cara, não sei se você conhece. Deve conhecer, provavelmente. Sim. E é assim, meu primeiro lançamento que eu digo assim que foi A nível de um nacional. trabalho a nível nacional foi com o Mano Walter. E a gente gravou a música Para de Graça, uma composição também do Murilo Ruff, do Ricardo Ronael. Se não me engano tem mais um junto, né? E, cara, foi muito massa, a gente gravou um clipe lá na Paulista, eu participei do show junto com o Mano Walter na noite anterior. E foi muito massa, cara, trocar essa ideia com ele, gravar o clipe junto, gravar a música, ter já uma troca de ideia com um cara que também tá no nível nacional, como o Mano Walter. Ele fazia na época, ele tava arrebentando, cara. Fazia assim 32, 34 shows por mês, 2, 3 shows numa noite, era loucura. Eu acho que fazia pouco tempo que ele tinha lançado o último DVD dele, nessa época, né? Então tava realmente bem estourado, tinha umas músicas bem estouradas. Na época que a gente gravou, cara, foi bem quando ele lançou aquela música do Juramento do Dedinho. Sim. Vamos fazer um juramento do dedinho. Ele lançou essa música aí, então ele tava arrebentando, cara. A gente gravou a música Para de Graça, cara. Foi uma música que andou muito bem, abriu muitas portas pra gente. Foi uma música assim que realmente deu essa abertura a nível nacional. Essa aí dá pra fazer um pedacinho? Ele já tá tem um clipe ali, ó. Já tá mostrando aqui o clipe pra gente. Ó, tudo galã na Avenida Paulista aqui. Tá vendo só? Faz mais magrinho, hein? Tiver só nós sozinhos, vou te pegar com vontade e volta, meu mocinho, seu neguinho, tá doido pra te namorar, te namorar. Volta, meu mocinho, seu neguinho, nunca deixou de te amar. Então volta, 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 para de graça. Volta, 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 para de graça. E aí, Mano Walter, vai ligar ou não vai? Ei, Júlio Vila, vou ligar sim, ele é o amor da minha vida. Não vou ligar, não vou ligar, não vou ligar, não vou ligar. Alô, o dedo escorregou, a mão coçou, foi sem querer que eu disquei pra você. Não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar, amor. Cara, musicão, hein, tava velho? morrendo de saudade, sei que é tarde, mas quer saber? Tomar o bebê, tomar o bebê. Eu vou pedir com jeitinho, quando estivermos sozinhos, vou te pegar com vontade. Volta, meu mozinho, seu neguinho, tá doido pra te namorar, te namorar. Volta, meu mozinho, seu neguinho, nunca deixou de te amar, de te amar. E volta, meu mocinho, seu neguinho. Sensacional. Pensa num cara massa. No dia que a gente gravou o clipe, cara, pra você ter uma ideia,
Conheci ele em São Paulo, ele já tinha gravado a voz lá no Nordeste, né? Onde ele morava, em Maceió, se não me engano. E aí a gente conheceu em São Paulo e tinha show, a gente foi pro show, esse show 2 da manhã, né? Voltamos pro hotel às 5 horas da manhã. E a gente combinou, não, vamos gravar 8 da manhã o clipe, que ele tinha que viajar, saca? E cara, a gente foi no show, ele me chamou lá, participei do show, troquei altas ideias com ele. Aí quase nem dormiu, a gente foi lá na P do Diogo lá, gravou o clipe, ficou mais um tempo lá trocando ideia. Então, assim, cara, sensacional, cara. O Mano Walter foi um cara muito importante pra mim aí, cara. Isso aqui foi na Avenida Paulista, em São Paulo? Isso. Mas como é que foi pra poder gravar lá? Porque é um movimento, mesmo sendo de madrugada ou cedinho, alguma coisa, não para, né? Porque São Paulo não dorme. Cara, a gente foi meio desviando os ciclistas lá, que a gente gravou bem na ciclovia lá, né? A gente foi desviando, cara, aí no final do clipe, cara, tem até uma cena de drone. Sim. Esse apartamento do Diogo, que a gente gravou o clipe depois com o Mano Walter, ele é o apartamento de um dos prédios, que fica bem na final da Paulista, que ele é o que mais vai pra frente, né? Entendi. Então, assim, você consegue ter toda uma visão da Paulista lá, e no final a gente gravou, saiu o drone dentro do apartamento e foi pra Paulista. E é proibido pra caramba, né, cara? Não, você tem que ter autorização. Tem que ter autorização da ANAC e tudo mais. A gente também falou, cara, vamos lá, quando nós caiu o drone, a gente vai lá junto e sai correndo, né? A gente gravou, cara. No final deu certo. Não perdemos o drone, deu tudo certo. A gente foi gravar um vídeo esse tempo atrás aqui, o André, nem subia o drone, porque, né, fica meio que bloqueado lá pra você o sinal. Tem certos lugares aí que eles não permitem. Cara, mas ficou show, lá, cara. Né? Parabéns aí. Obrigado, mandar um salve aqui pro André. O Júlio Santos também tá aqui, ó. Boa noite, canta muito. O Daniel também, Senhorini, boa noite, melhor podcast. O Zé Reinaldo tá aqui, sucesso, meu jovem cantor. Que legal. A Maiara ama esse podcast, que legal. O Zé tá aqui, ó. Continue simpático, não permita que o sucesso mude a sua simpatia, ó. Cara, valeu, grande valeu. Zé. A Lari tá aqui, Júnior Vila, fã, te amo, meu anjo. Quem mais? O Ismael tá mandando top demais, estouro, né? Yasmin também, boa noite, canta demais. A Yara, boa noite, sucesso total pra vocês. A Miriam Caldas, música top. A Miriam gosta de uns forrozinhos também, assim, né? Ela é meia de forró. De vez em quando eu trombo com ela lá no Baiuca, que a gente vai passando, ela tá por lá pra poder fazer uns negócios lá pra poder... o forrozinho é bom demais, cara. Nossa senhora, show de bola. Ó, aproveitar aqui, antes da gente fazer mais um patrocínio, eu queria falar sobre isso. Porque assim, o sertanejo ele tem algumas vertentes, né? Por exemplo, você veio de um lugar onde o pessoal tinha uma música mais gaúcha, alguma coisinha mais em relação ao sul. Aí daqui a pouquinho você já vem com o sertanejo, aí você já grava com o Mano Walter, alguma coisa nesse sentido. Tudo combina com o sertanejo. E qual foi a coisa mais diferente, algum ritmo diferente que você já gravou, cantou ou compôs? Cara, é um negócio muito amplo, né? Hoje em dia, sim, o sertanejo virou... Eu acho que não tem mais um ritmo que expressa, um papo que expressa o que é música sertanejo. Popular, né? Virou uma música popular, assim. Então, realmente, cara, a gente está sempre inovando, né? Eu acho que a principal característica do sertanejo é essa. Tá sempre se inovando. Se o pessoal vê que a galera tá curtindo um forrozinho, a galera vai lá, toca um forrozinho. Cara, até falar assim, aproveitar, Gustavo Lima, cara, hoje ele é uma referência pra mim, porque você vê, o cara, hoje ele tá lançando uma música romântica, piano, voz, violão ali, um negócio bem... Aí no outro dia ele tá lançando um forrozão, sabe? Então é isso, cara, o sertanejo ele tem essa possibilidade de conversar com vários estilos e, cara, a galera gosta disso, né? Sim. Eu acredito que hoje o sertanejo, ele, assim, é até difícil você falar sobre, né? Falar, não, sertanejo é isso aqui. Não, sertanejo é isso aqui. Porque é muito amplo, cara. Música sendo boa, não importa o ritmo, a galera vai cantar e vai gostar, né? Exatamente. Provavelmente você gosta de um churrasco, né? Então, você vai... a gente não tem um kit de churrasco pra te dar, mas a gente vai te dar um kit da farofa da nega, que é pra você acompanhamento do seu churrasco. São 5 sabores pra você que tá acompanhando, farofadanega.com.br, tem um @farofa da nega. Naquela sala ali do lado, vira uma briga ali, porque o pessoal gosta de limão. Tem dia que tá todo mundo unhado aqui, porque tem uma farofa
pessoal sai brigando. E aí o que acontece? Tem a de limão, tem a tradicional, tem a de banana, tem a picante, que é a que eu gosto, e tem também a caipira. Então, a farofadanega.com.br é conhecido aí o melhor acompanhamento do Brasil, é o mais top que existe. Então, para você que não conhece ainda, @farofadanega, farofadanega.com.br, tá bom? O Júnior vai receber daqui a pouquinho um super kit aqui da Farofa da Nega. Aí, nós vamos falar agora da Casa de Carnes Roseiral. A Casa de Carnes Roseiral, sim, é o melhor frango assado, aquele crocante, sensacional, recheado. E aí eu quero dar um recado para você. Para você que está nos acompanhando agora, você trabalha com espetinho, você trabalha com carne assada, você já experimentou os espetinhos ou as caftas da Casa de Carnes Roseiral? Cara, a cafta Roseiral é a mais diferenciada. O sabor, o tempero, a qualidade, como ela é feita, é um negócio artesanal que é feito com carinho há mais de 40 anos. Se você não conhece ainda, vá lá no @Casa de Carnes Roseiral, lá tem o endereço, fica na Major Léo Lerro ali, próximo à Igreja São Judas, tá? Você vai ter um acesso, é realmente uma boutique de carnes, vamos dizer assim. Tudo o que você precisa, os melhores assados, você encontra na Roseiral. Final de ano, então, lá em casa é garantido, a gente sempre já pede os assados para o final de semana também. Tem sempre aquela comida especial, aquele prato especial que é feito com carinho, tá? E além disso também, agora você chega lá no finalzinho do dia, você pode saborear um espetinho, você pode tomar sua cervejinha, você já aproveita e compra. Tem o kit mistura, que são todas as carnes aí para você passar a semana inteira, você encontra na Casa de Carnes Roseiral, tá bom? Aproveita também para você fazer a sua encomenda no 32240991 e para você que tem o seu comércio, para você que faz aí, assa o seu espetinho, assa a sua cafta, precisa de uma cafta de qualidade, procure a Casa de Carnes Roseiral. Fale com o Fabrício, fale com a Bel, com a Verônica, com toda a equipe, você vai ter as melhores caftas, sabores especiais, exclusivos, coisas que só a Roseiral faz para você com qualidade absoluta. Major Léo Lerro, ali 1120, fica próximo à Igreja São Judas, tá bom? Mandar um salve também aqui pro nosso querido Ricardo, lá da Acrílico Rio Preto, que é fabricante de peças em acrílico. Tem o nosso LED aqui, muito bacana também, que ele faz pra gente, e você vai surpreender com a elegância, o produto, a qualidade, para deixar a sua marca. Aquela ideia que você tem, procure lá o Ricardo, procure o pessoal, que com certeza vai transformar. Fica do lado do Maridom Burger House, tá? Lá na Otacílio Alves de Almeida 977, lá no Residencial Palestra. Manda um WhatsApp no 982088538 ou procure mais informações no Acrílico Rio Preto, Acrílico Rio Preto, para você saber das novidades. Ô Júnior, a gente tá falando aqui sobre Goiânia, que todo mundo é um absurdo, né? O pessoal que realmente nasce, parece que brota todo dia uma dupla sertaneja, ou o pessoal vai para lá também, né? E tem aquela parte também do pessoal que, vamos dizer assim, a capital da música sertaneja. E tem aquela parte também onde você teve a sorte, vamos dizer assim, mas contando com o seu talento de estar junto com um empresário bacana que acreditou em você e uma pessoa séria. Porque a gente vê também muita gente prometendo as coisas, né? E o cara larga tudo, larga a família, larga a mãe, larga o pai, vai viver um sonho e não acontece nada disso. Já teve outras pessoas que prometeram com você, mas é que no começo não, né? Desde quando você começou, o Cid já tá junto. Isso também é um diferencial, um suporte que te dá uma tranquilidade melhor para você poder seguir, né? Sim, cara, não, a seriedade. E já faz, já tem uns 6, 7 anos que a gente tá junto trabalhando, né? E foi isso, cara, a gente foi aprendendo junto, né? Como a gente saiu lá do Sul, eu e ele dando a cara a tapa, né? Então, cara, a gente foi junto, né? Foi aprendendo, já levamos umas rasteiras também, né? Que às vezes é só assim que você aprende também, né? Mas é isso, cara. Pô, o Sidão também, o Flane também tá junto com a gente já tem muito tempo. E são pessoas sérias aí. Trabalham direitinho, né? E é o que a gente quer, cara. A gente quer fazer um trabalho sério, um trabalho honesto, justo. Que, cara, acredito que você fazendo isso, mais cedo ou mais tarde o sucesso vem, né? Sim. Então, hoje em dia a gente já tá com uma certa estrutura, já tá rodando, tocando em shows bons. É aquela história, o trabalho devolve, né? Mas às vezes quem conhece hoje a gente fala, caraca, como é que você conseguiu? Não, cara, teve muito chão aí pra chegar onde a gente tá hoje, né, cara? E realmente, cara, por exemplo, na pandemia foi um período muito difícil, cara. A gente ia entrar nesse ponto porque, cara, foi a hora que você já tava, né, decolando, aí veio a pandemia, cara. Aí é só através de lives e tal que aconteceram as coisas, né? Na época, cara, depois desse trabalho da música com o Mano Walter, a gente gravou mais um clipe novela mexicana
E gravei meu primeiro DVD, cara, que é o Ao Vivo de Boa. Sim. Que é um DVD, assim, que eu tenho muita admiração. Que é um DVD mais intimista. É um cenário novo que a gente fez. Na época, tinha muito pouco. Geralmente, DVD era aquela temática de show, né? E a gente já fez um negócio mais intimista, do lado de uma fogueira, todo mundo sentado, como se fosse um luau americano, sabe? Umas Kombi atrás, uns carros antigos. Então foi um DVD muito massa, extremamente artístico, de cenário. As músicas também, todas as músicas muito lindas, cara, assim. É um DVD ímpar, saca? Ele realmente é um DVD, eu acredito que daqui a um tempo, quando o pessoal parar pra ver esse DVD, vai falar, cara, esse trabalho é muito, desculpa a palavra, mas é muito foda, porque... Não, vou falar. Porque, cara, é um DVD sensacional. A gente ficou uns 6 meses só escolhendo música, pegando, assim, músicas que a gente realmente via que fazia muito sentido com o DVD e que foi lindo, cara. A gente conseguiu trabalhar ele, na real, uns 4 meses. Aí chegou a pandemia. A gente tinha um lado mais... lado B do DVD, né? Que seriam músicas mais difíceis, não tão chicletes assim, mas músicas lindas. E claro, tinha as músicas mais chicletes, música de trabalho. A gente trabalhou A Melhor Trecho, que foi uma música uma música linda também. A gente fez, na época, até Um Pé na Estrada, que a gente rodou praticamente o sul e sudeste inteiro, cara. A gente ficou 3 meses na estrada só visitando rádio. Era 5 rádios por dia que a gente ia. E isso já em janeiro, fevereiro. A gente começou em dezembro, fez janeiro, fevereiro. Aí, de repente, pum, Em março pandemia. para tudo. Aí a pandemia explodiu, a gente ficou meio que sem entender, né, cara? Pô, acho que todo mundo teve esse sentimento na época, né? Sim. Aí a gente optou também para ir pra Curitiba, né? Como tudo parou, sem saber quando ia voltar. Aí o Cid também, né? Ele tem outras empresas junto com o irmão dele lá. Então, assim, a gente decidiu, não, vamos voltar lá pro sul, ficar mais perto da nossa família lá. Quando o negócio melhorar, a gente volta pra Goiânia ou vai pra outro lugar. Aí foi um momento, cara, que realmente foi uma espera, né? Bem demorada, principalmente pro nosso setor. Teve alguns setores que voltou, questão de 2, 3 meses já tava funcionando direitinho. Porque é tudo, né? Assim, foi o primeiro que parou, o último que voltou, mas além de você não estar podendo, vamos dizer assim, exercer aquilo que você ama, né? O seu trabalho, tinha o fato também de você não poder ficar doente e acontecer alguma coisa, né? Exatamente, cara. Não, foi uma época bem complicada, né, cara? Assim, eu, graças a Deus, na minha família não teve ninguém, assim, que ficou ruim, sabe? Que chegou a ser entubado. Então, assim, tive muita sorte, não perdi ninguém na pandemia, todo mundo tá bem, todo mundo tá com a gente aí. Mas foi um momento realmente, cara, assim, de você tá perdendo pessoas e perdendo o seu trampo, né? Perdendo sua grana ali. E foi um momento difícil, mas graças a Deus a gente já tá de volta aí ativa, passou, né? Ó, ainda, só pra gente falar aqui sobre o Ao Vivo e de Boa, você falou assim, pô, fizemos um trabalho muito bacana, escolhemos um repertório e tal, né? Nesse projeto tem bastante música sua? Cara, no Ao Vivo de Boa, não. Não. No Ao Vivo de Boa, quando fui pra Goiânia, eu comecei a compor com a galera, mas aí já tinha, por exemplo, um jeito diferente de compor, né? Sim. Assim como eu falei, compunha cada 20, 30 dias, quando vinha uma ideia massa, pegava violão ali, começava a compor. E a galera lá em Goiânia não, a galera compõe freneticamente, todo dia é trabalho, né, compor. Então, assim, fui ouvindo músicas que realmente eu só não coloquei, eu tinha muitas composições, só que eu só não coloquei porque a gente realmente falou, cara, não, essas músicas estão muito além, sabe? Então vamos nessas, que também combinavam total com o projeto. Então, no Ao Vivo de Boa não teve composições minhas, né? Tá. Mas teve um time bem massa que teve junto com a gente lá, né? E desse projeto aqui, qual que você acha que foi, assim, que emplacou, que deu um destaque? Do Ao Vivo de Boa? É. Cara, teve A Melhor Trecho, que foi uma música que a gente trabalhou bastante em rádio, andou super bem, foi para vários programas de televisão também com ela. E, cara, praticamente foi ela que a gente trabalhou, né, nesse período, porque a gente lançou em novembro, cara, o DVD. Sim. Lançou o primeiro EP em novembro, então, assim, Aí foi um saiu negócio pra divulgar e parou por causa da pandemia. Saiu pra divulgar já... E aí, como é que você vai fazer, né, cara? Hoje em dia, você fazer um lançamento envolve dinheiro, envolve tempo, envolve muita coisa. Então, assim, a gente meio que resolveu parar, continuou lançando, mas, claro, não lançou com aquele entusiasmo, né? Porque, geralmente, quando você quer lançar, já quer ir pra estrada, fazer shows, ver o movimento acontecendo, né? Você chegou a fazer live também ou não? Fiz, cara. Eu fiz uma live, se não me engano, foi em agosto de 2020 que a gente fez. Lá em Goiânia também, com a Gabi Martins. Foi uma live muito massa, cara.
Foi uma live, assim, sensacional. A gente misturou, pegou o Job, que é um artista muito massa lá de Goiânia, que ele faz umas pinturas, assim, bem diferentonas, assim. Gabi é do BBB? Que participou Isso, do BBB? a Gabi do BBB, dela participou, apresentou a live com a Sim. gente, né? E na época a gente até gravou um EP, cara, nesse DVD. A gente gravou o EP e logo em seguida fez a live. E foi muito massa, cara, assim, tá junto com a Gabi lá. A gente caprichou no cenário, caprichou, assim, na entrega. E esse EP também foi um EP que composições minhas. Inclusive eu gravei uma com a Gabi nesse projeto, que foi o que meio que manteve a gente ali na pandemia, Sim, né? sim. Mais diferente dos artistas grandes, né? Que, por exemplo, fizeram dinheiro com lives. Sim, sim. A gente não conseguiu fazer dinheiro com live. A gente, claro, né? Fez doações nas lives, Fez conseguiu juntar arrecadação uma pra grana, doar, mas, arrecadação. Mas assim, pra fazer do jeito que a gente queria, cenário e tudo mais, cara, a gente mais tirou do bolso do que recebeu, né? Imagino. Ó, e sobre o Misturando o Sentimento, como que foi também esse álbum aí? Porque a gente sabe que vai aprimorando, né? Vai passando o tempo, vai aprimorando, as coisas vão surgindo, vai cantando cada vez melhor, vai também tocando cada vez melhor. Então, cara, o Misturando Sentimento foi no finalzinho de 2021, né? Que até um pouquinho antes, foi em 2021, né? Quando começou a rolar essa vibe do piseiro bombando Sim. ali na pandemia, Barões da Pisadinhas, João Gomes, a galera. Falei, cara, vou gravar um negócio assim, velho, um negócio pra frente, piseirão. Aí, o que eu fiz, cara? Eu comecei a trocar uma ideia com a galera lá de Fortaleza, lá no Ceará, lá em cima. E a minha agregadora hoje, que é a Sua Música, né? Que é a plataforma que sobe as minhas músicas, né? Pro Spotify e tudo mais, pras plataformas digitais. Sim. Fica lá em Fortaleza. Aí já queria lançar um negócio nesse estilo. Falei, cara, vou pra lá. Aí fui lá fazer uma reunião com o pessoal, né? Pra gente ver como é que ia lançar e tudo mais. Lá conheci o Ramon, que é um produtor sensacional também, cara. O Ramon no beat. E cheguei lá, não tinha produtor pra fazer, não tinha nada. Foi assim, vamos lá pra ver como é que vai ser, aí a gente escolhe. Eu conheci o Ramon. Já falei, cara, o Ramon tava com o estúdio também, que ele tava montando um estúdio. Aí ele tava produzindo provisório numa salinha lá, eu já entrei, a gente começou a falar de música e tal, e começou a mexer nas ideias. Falei, cara, vamos nessa, vamos fazer essas músicas. E ele também já é macaco velho aí do forró, Sim. já produziu uma galera. Hoje ele tá produzindo ainda, tá rodando na estrada lá com a Mari Fernandes, com essa galera aí, Japãozinho. Então foi meio que assim, fui lá pra cima, bora gravar. Gravamos um CD de 12 músicas, que foi Misturando Sentimento, né? Que foi mais ou menos nessa vibe do Ao Vivo de Boa. Na vibe, né? Por exemplo, umas músicas mais românticas e outras músicas mais bagaceiras, né? Assim. E sempre todas as músicas mais pro lado comercial, né? De refrões fáceis, assim, né? Refrões com melodias mais fáceis. Sempre fui mais pra essa onda. Desse álbum aí, dá pra você fazer alguma pra gente aí? Que você Cara, que dá. pegou? Manda pra gente aí. Escuta essa letra aqui. Essa aqui já é da parte apaixonada, ó. Você pode... Eita! Pera aí, pegar o toque. Você pode fingir que tá bem, que pra você não sou mais ninguém. Vai beijar, vai amar, vai beber e não vai conseguir me esquecer. E vai encher a cara, se ilude, se engana, prova outra boca, faz em outra cama e diz que tá melhor sem mim. Mas se eu te ligar, te procurar, basta um oi pra você tremer na base. Eu não sou qualquer saudade, mas se eu te ligar, te procurar, basta um oi pra você tremer na base. Eu não sou qualquer saudade, eu não sou qualquer saudade. Cara do céu, show de bola essa aqui, musicão. Não, pode entregar, pode. Qualquer saudade. Boa. Cara, e esse DVD foi nessa vibe. A gente gravou também com o Japãozinho, né? Que é um artista que fez um sucesso nacional aí também, mas é muito conhecido lá pra cima. A música Brincou com Fogo. Vou deixar o violão aqui.
que também rodou muito bem, cara, nesse período na pandemia, né? A gente gravou junto com esse Misturando Sentimento, gravou com ele, que já é mais nessa vibe, uma mistura com funk, com piseiro ali, uma música bem massa também. Ó, o Gui Richter, acho que é isso que fala, né? Estamos curtindo aqui em Itá, Santa Catarina, Guilherme Alceu, a Dayana, Silvana e também o Gelson. Olha aí, cara. Muito show, sucesso aí, Júnior. Valeu, cara. Um abraço aí pra todo o pessoal aí de Itá, o Gui, a Diana, o Alceu, todo o pessoal aí. O Alceu é meu tio, rapaz. Ó. Tá ligadinho, o Alceu não perde nada. Isso aí, um abraço. Um abraço pra Guri Auto Center aí também. Fazer uma propaganda gratuita aí, né? No seu podcast. Não, pode fazer. Mandar um salve pro pessoal aqui que tá junto com a gente. Não esqueçam, gente, pra vocês que estão aí, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o like aí pra gente, tá bom? Pra gente tá sempre aqui fazendo algo de qualidade. Ô Júnior, hoje você tá aqui em Rio Preto, né? Você tá com uma estrutura muito bacana, a gente já viu o busão e tal. A gente sabe que é uma... Vamos dizer assim, uma missão, né, de poder, vamos dizer assim, rodar o Brasil inteiro para poder levar sua música, para poder fazer com que pessoas realmente curtam o seu trabalho. 2023 é um ano que, para muita gente, né, que estava meio parado, ainda estava com aquele medo ano passado em relação à pandemia, aí depois não sabia se aconteceu alguma coisa, não. Esse ano foi um ano meio que de reestruturação, vamos dizer assim, para todo mundo, né? E aí você veio para cá, você veio aqui em Rio Preto. Como que está funcionando em relação à agenda de shows? Vocês estão batendo estrada, está compondo alguma coisa? Tem projeto aí de alguma coisa nova de DVD? Ou não, agora não pode falar mais DVD, né? Trabalho audiovisual. Audiovisual, que o pessoal fala. Pois é, cara, eu depois desse período que eu gravei lá no Nordeste, né, enfim, tava em Curitiba ainda, aí no início de 2023, eu fui pra Goiânia, finalzinho de 2022, aliás, eu fui pra Goiânia, voltei pra Goiânia, né, e comecei já a voltar naquele esquema de Goiânia, né, compor com a galera, então já surgiu a ideia de fazer um novo DVD, né, misturando essa vibe que rolou do piseiro que aconteceu aí e também esse Júnior Villa do Ao Vivo de Boa, né? Então a gente quis fazer já um DVD mais sertanejo, porém um sertanejo animado, né? Com essas pitadinhas aí de forró, de piseiro. Então a gente gravou agora em abril de 2023 esse meu DVD que é Ao Vivo em Goiânia, né? Que, cara, de todos os meus trabalhos, eu acho que esse é o mais, assim... É difícil falar, mas é o melhor, assim, né? Porque, cara, é uma junção de vários fatores, né, cara? Um pouquinho de cada coisa da sua carreira e você juntou no... É experiência, principalmente de palco, sabe? De palco. Questão de voz também, né? O cara já vai se aperfeiçoando ao longo dos anos. Composições, por exemplo, que eu falei que no Ao Vivo de Boa, tinha composições, tinha várias composições, mas, cara... Vamos pegar as melhores, né? Não precisa ser minhas composições. Quero gravar música boa, sendo minha ou sendo de outros compositores. Nesse DVD, cara, já foi diferente. Já consegui gravar várias minhas composições porque realmente já estava compondo num nível bem massa, saca? Do que estava rolando, músicas boas, com papo bom. Então a gente gravou em abril esse DVD. Foi um DVD muito massa. Primeiro DVD, assim, grande que eu gravei, né? Em Goiânia. Onde que foi feito lá? Onde foi gravado lá? Cara, a gente gravou... Agora o lugar nem lembro, cara. É uma casa de shows? Né? Não, é tipo um lugar onde guarda os equipamentos que o pessoal já faz, tipo um galpão, né? Entendi. É um galpão lá que o pessoal já mexe com os equipamentos de som e tudo mais. Gravou lá. Aí o DVD também foi todo ao vivo, cara. Foi muito massa. Assim, a vibe que rolou, a galera cantou as músicas boas. E a gente tá lançando agora esse trabalho, cara. Aí, pra lançar esse trabalho, a gente decidiu vir até Rio Preto, né? Chegamos na atualidade do papo agora aqui no podcast. Cara, e eu tava... É impressionante a música, assim, principalmente a qualidade, né? A gente tava acompanhando as outras músicas suas, eu tava ouvindo também. O crescimento, né, cara? E, vamos dizer assim, a maturidade vocal sua é impressionante, cara. Porque, assim, é claro que a gente viu o videozinho que você tá lá no bar, que é criança ainda. Mas da outra época, por exemplo, o clipe que você fez com o Mano Walter e tal, até você chegar nesse agora, a sua presença de palco, né, o jeito que você tá muito mais preparado, cara, é legal pra caramba ver isso. Cara, isso é coisa que você não compra, né, cara, isso é realmente, é só você rodando, como é que vai pegar a presença de palco? É fazendo show, cara, é você rodando na estrada, então,
É isso, cara. É um aperfeiçoamento, como eu comecei muito jovem, né? Então, eu tive, assim, que ralar mesmo na pele. Pô, fiquei, Amadurecendo no... cantar desse jeito é Apanhando. melhor, cantar desse outro jeito é melhor. Então, a gente vai evoluindo, cara. Por isso que esse DVD, Ao Vivo em Goiânia, é o que eu mais tô apostando nas minhas fichas agora, porque, assim, é um DVD só de músicas boas mesmo, assim. Esse Tanto teve que- participações ou não? Teve participações do Paulo Natan, Uhum. com a música Assinado Ex, e teve o João Bosco e Gabriel. Sim. Agora o nome da música é uma composição minha e eu já fugi, corto isso que aí. É a... Rapaz do céu. Não, mas tranquilo. Vixe, me fugiu o nome da música, rapaz. Mas enfim, 2 participações. E nesse DVD são 7 composições minhas também. Então, cara, é isso. Foi o DVD, assim, que realmente uma dedicação total. Cheguei a ficar doente, cara, antes do DVD, assim, questão de Ansiedade e tudo mais. uns 30 dias. Não, cara, não foi nem ansiedade, foi de ralar mesmo, assim, de Sim. estar compondo, cara. Ia compor 3 músicas por dia, lá com o pessoal em Goiânia, que eu dificilmente componho sozinho, né? Então, assim, compondo, fazendo guia pra chegar nesse resultado, cara. Assim, tipo, foi o DVD que eu falei, cara, eu preciso dar a minha vida aqui nesse DVD, porque esse vai ser o DVD da minha vida mesmo, Não, assim, mas que o eu resultado acredito, né, cara? Foi impressionante. Ó, temos aqui a Bruna, mas é outra Bruna, não é a Bruna que a gente conhece, tá aqui. Ela quer saber em relação para você falar de alguns detalhes, né, sobre as faixas desse novo DVD e as inspirações das suas músicas, né, que teve composições suas. Cara, então, essa que a gente lançou a primeira, que chama Voltas e Voltas, Sim. também é composição minha. É minha do Toim, a Yá e da Amanda Arantes. E, cara, geralmente as composições hoje do sertanejo, cara, falam muito da atualidade, né? Sim. Do nosso cotidiano, do dia a dia. Sempre tem um corninho ali, uma cachaça aqui, né? Então, por exemplo, nessa música Voltas e Voltas, a gente realmente falou, cara, vamos fazer uma vaneirinha, né? Eu sempre fui muito de compor pela melodia. Tem gente que diz, não, vai compondo ali, vai fazendo. Mas eu gosto muito, cara, de chegar numa melodia e compondo a letra em cima, né? Sim. Porque, cara, eu acho que é o que eu me espelho, né? Assim, eu sei falar inglês zero, né? Praticamente nada. Só sei, O André é bom no inglês. só sei falar Eu o mandei hello. um negócio pra ele aqui ontem, cara, pra perguntar. Ele foi só respondendo em inglês. Falei, cara, será que é alguma coisa? Será que é um vírus que entrou no meu telefone? Aí ele falando que ele fez o curso agora lá na FISC. Não, eu cheguei a fazer um tempinho, mas vocês sei muito pouco. Só que onde quero chegar? Cara, você escuta uma música em inglês, você gosta da música. Às Sim. vezes você não entende uma palavra da música, você fala, pô, essa música é massa. Porque tem uma melodia legal, tem um som agradável, uma música bem mixada, bem masterizada, com uma melodia boa. Então, eu acredito que, assim, eu sempre me inspirei nesse lado, né? Nesse DVD, inspirações, assim, que eu pensei muito. Roxette, assim, foi uma Puxa, banda um que duo, eu ouvi muito, porque, assim, é uma banda muito melódica e é muito nesse estilo DVD, por exemplo. O DVD é vaneira ou é um piseirinho, sabe? Então é batida e voz, que é geralmente o Roxette, né? O Roxette é batida totalmente, Sim. aquela bateria eletrônica deles. Então, detalhes. Assinado Ex, que foi essa música que a gente lançou agora, foi descrever realmente o término do relacionamento e aquela pontinha de saudade que sempre dá, né? Ninguém é de ferro, então a música fala, primeiro ela parou de me seguir, depois ela parou de responder, apagou a foto de perfil, brincou de fazer mágica e sumiu. Esse é o começo da música, que é realmente o que acontece, cara. Pô, você brigou aí com a namorada, o que acontece? Quando vai terminar, a primeira coisa é mete um bloco, saca? bloqueia, não sei o quê, some pra não vai- saber nada, né? vai tomar naquele lugar e bloqueou. Sumiu a foto de perfil, já... Aí o que acontece depois, né? O cara vai pra faca, cara. O cara não quer nem saber. Aí a música fala, deu oi pra vida louca, fez rodízio em outras bocas, deitou em outras camas, mas nunca dormiu. Né? Deve ter assistido no Netflix, jogado no videogame. Aí, e acordou pro sentimento quando viu que eu também tava fazendo isso, quando vi que a minha vida seguiu, né? Sim. E o refrão da música fala, enquanto ela não volta, eu dou voltas e voltas nessa cidade. Quem sabe nessas voltas a gente se esbarre e a nossa solteirice, né, perca para aquela vontade que a nossa saudade tem, né? Que às vezes é isso, o cara tá lá no meio da balada, mas às vezes tá beijando uma boca pensando em outra, né? Então é isso, cara, as minhas composições hoje em dia geralmente falam
dessa parte do cotidiano, né? Aquele velho ditado, a arte sempre tá imitando a nossa vida, né? Então, nos dias de hoje é isso que acontece muito, né? Ô Júnior, fala pra gente aqui também sobre alguns perrengues, algumas coisas engraçadas que te aconteceram em shows aí, algumas coisas que você lembra que depois você para e fala, meu Deus do céu, como é que isso foi acontecer? Calote, não sei se vocês já levaram demais, né? Precisa umas 4 horas de podcast, só pra contar dos Só pra calotes. falar dos calotes. Cara, já aconteceu várias coisas, assim. Sempre acontece alguma coisa, né? Às vezes tá tudo certo ali, a viagem indo bem, pá, vai ser um showzão, de repente, pá, fura o pneu do ônibus. Cara, uma vez uma mulher, a gente fez um show, nem lembro o nome da cidade, e o palco era alto pra caramba, cara. Tipo assim, dava uns 3 metros de altura pra mais o palco. Sim. E aí fazendo show lá e tal, na época a gente tava bem nessa onda do piseiro e tal, os piseirão ali, era um show do aniversário da cidade, né? Então era o povão ali que tava curtindo o show. E de repente uma mulher queria subir no palco, cara. E ela, o palco alto pra caramba, né? E aí a mulher querendo subir. Aí tava o nosso segurança lá. Ele ajudou a mulher a subir lá, daí no meio já viu que, opa, não vou botar ela aqui não. Rapaz, o palco era tão alto, cara, que a mulher queria subir no palco, porque ela tinha brigado com o namorado e queria se jogar de cima do palco. Meu Deus do céu. Queria se matar no nosso show. Diga aí. Nossa senhora. Aí ficou um negócio assim. Aí veio pro Tom, não sabe ela que ela vai querer se jogar. Aí deu, o segurança ficou segurando ela lá, não sabia se largava, se o que fazia, cara. Mas, pô, o palco era alto, cara. Acho que você tinha que, pra me ver assim, você tinha que ir uns 20 metros pra trás pra conseguir me ver assim no palco. Mas sempre tem, cara, os perrengues normal de às vezes faltar alguma coisa, sabe? Estragar algum equipamento, você tem que fazer uma gambiarra aí. Isso é normal, nunca tive algum perrengue assim muito... Que, opa, caralho, aconteceu um BO muito federal. Ó, e sobre vontades aí, né, de fazer algumas parcerias, de gravar, tem já alguma coisa em mente? Qualquer coisa se não puder falar, não tem problema. Mas essa troca aí de tipo assim, alguma dupla que já fez música sua, que já gravou música sua? Cara, agora eu comecei a passar algumas músicas aí, né, Bruninho Davi, pegou música nossa... Barões, a galera, mas muito pouco, saca? O Bruninho Davi pouco, acho que vai estar o mês que vem aqui em Rio Preto. Eles gravaram o DVD agora na live. Cara, tipo assim, a composição agora até um pouco antes de lançar o DVD agora, Voltas e Voltas, tava bem focadão, assim, compondo bastante. Aí eu tenho um estúdio também lá em casa, faço arranjos, aí eu geralmente componho, faço a guia e mando pro mundo, né? Mando pros artistas aí ouvir e tudo mais. Agora, como a gente lançou, né, cara, show, sempre tem essa correria, a gente acaba compondo menos, né, cara? Então, assim, é um negócio que sempre que dá a gente tá compondo, né? Por isso que eu gosto muito de quando vai rolar um trabalho, sim, realmente você dedicar todas as suas forças pra fazer isso. Que é o que eu vejo. Hoje tem muita música no mercado, cara. Muito compositores bons. E hoje tem uma facilidade também, porque antigamente você fazia um disco por ano, né? Você gravava um disco e você já fazia, vamos supor assim, ó, lança a turnê daquele disco e você já prepara o outro disco. Hoje não, é muito automático. Já chega uma música pra você vê que ela é boa, você já grava e já solta ela também. É mais fácil, né? Cara, o mercado ele tá bem diferente, né, daquela época. Sim. E acho que era até um pouco mais de boa naquela época, cara. Hoje em dia realmente é muita coisa, cara. É muita influência, é muito ranking demais, né? Da conta. Você vê, por exemplo, antigamente o pessoal lançava o disco e ganhava uma grana vendendo o disco, que disco era caro pra caramba. Hoje é só mais com o show e a internet, né? Hoje é show e tem também os direitos autorais, né? Sim. Internet. Só que é isso, né, cara? A gente se baseia muito pelo ranking ali, as mais tocadas do Brasil, aí um dia é funk, um dia é sertanejo, um dia é uma música internacional. Então, assim, mexe muito, cara. Quando você vai gravar um disco, né, cara, você pensando em entrar nessa prateleira também, de fazer a música ser tocada, quem sabe fazer a música bater um top 1 do Brasil, né, cara? Então, você tem muita influência ali, você tem que falar, cara, tem que acertar nessa receita. Por isso que, assim, é algo muito delicado. Esse DVD, pra mim, assim, eu fiquei muito orgulhoso no final da gente acabar o DVD, sentar todo mundo na mesa, não, vamos escolher a música de trabalho. A música de trabalho do DVD vai ser uma composição minha também. E isso é resultado, cara, de esforço mesmo, cara, de compor até ficar doente mesmo pra
fazer o trem chegar. O Felipe tá falando aqui, o Felipe Baltazar, que é São Miguel do Arcanjo, onde foi que a mulher tentou subir no palco lá. É, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Mas não deu nada não, viu, pessoal? A mulher tá bem, não aconteceu nada, o pessoal segurou ela lá. Show. Aí desceu ela do palco depois em segurança. Mas, rapaz, foi um susto naquele dia. Ó, o Júlio Santos tá faturando aqui o boné lá do Mercadão Agropet. Valeu, Júlio, parabéns, a gente vai entrar em contato com você depois. E o Daniel Senhorino tá levando o copo aqui lá do No Ar com o Fernandão. Depois a gente entra em contato também com o Daniel pra gente poder fazer aqui. Antes da gente encerrar aqui, eu queria que você falasse duas coisas aqui pra gente, antes de você cantar sua música também, pra galera que tá acompanhando. Dos artistas atuais, né? Aqueles artistas ou artistas você fala assim, pô, eu sonho em subir no palco com esse cara, em gravar alguma coisa com esse cara. Tem alguém assim? Cara, tem vários, né? Tem muitos Não, mas aquele assim que você fala, nossa, é o meu sonho é gravar, ou ter uma música minha gravada, ou nós dois num show meu, eu participação no show dele. Cara, assim, vou te falar, um cara que eu sou muito fã, né? Não pensando em artista estourado, né? Mas sim em artista de que, pô, curto muito artista. Por exemplo, seria o Almir Sater da vida, saca? O feat dos sonhos aí. Eu falei isso aí. Pô, um feat com o Almir Sater, cantar uma música massa, uma música bem lá do B, assim. Mas, cara, eu admiro demais a galera que tá aí. Gustavo Lima, Luan, Zé Neto e Cristiano, que também são aqui de Rio Preto. Sim. Então, assim, penso muito em fazer a parceria com esses caras aí. Você já chegou a trocar ideia com eles ou não? Aqui em Rio Preto? Cara, aqui em Rio Preto não. Aqui não. Quem sabe que um dia nós a gente se esbarre aí por Rio Preto, né? Então, uns caras top aqui também, que já vieram aqui, talvez você conheça. O Theo e Luan também, é muito bacana para poder fazer umas parcerias. Theo e Luan compõe bastante também, né? Também. Não, pode falar, fica à vontade. Queria mandar um abraço também, cara, pro pessoal pra Jéssica e pro Paulo. Eu ia mandar. Estão lá nos Estados Unidos assistindo a gente. Que foi graças a eles também. Que fez o nosso intercâmbio aqui, fez a ponte, né, pra chegar. Rapaz, que história, hein, cara? Os caras lá nos Estados Unidos fizeram a ponte pra gente se encontrar aqui em Rio Preto. Veja aí como é que é o mundo. A Jéssica, ela conhece a Flavinha, que trabalha comigo na rádio. E aí a Flavinha falou assim, a Jéssica falou assim, porque a gente tá assim, a líder, ela é uma rádio pop rock, aí ela abriu um pouquinho pra tocar sertanejo e funk, ela voltou para o pop rock. Eu falei, pô, trazer ele aqui seria massa pra caramba trazer, mas não tá tocando mais sertanejo, então vai ficar meio perdido, né? E aí eu falei assim, não, mas eu vou levar o cara no podcast. Aí eu peguei aí eu vi a música, né? Eu nem tinha visto rede social sua, a estrutura e nada. Eu vi a música e falei, cara, a música do cara é boa. E aí eu falei assim, e onde ele mora? Aí eu tinha visto o negócio de Goiânia, ele falou, não, ele tá morando em Rio Preto. Eu falei, não, mais fácil, né? Falei, mas como é que eu chego nele? Não, ela vai falar e vai passar o telefone da esposa dele, que é a Bruna, e a Bruna vai ligar não sei pra quem e tal. E nesse negócio de Jéssica, eu não sei o que aconteceu, que eu entendi Priscila. E aí quando eu entrei em contato com você, eu falei assim, eu sou muito amigo da Priscila aqui, a Flavinha também é amiga, então acho que ele deve ter pensado, que Priscila que é essa, né? Não, eu falei, que diabo de Priscila, quem que é Priscila? Mas depois eu falei, cara, não é a Jéssica. Você falou, é isso aí, é a Jéssica. Falei, opa, agora até ontem as duas estavam conversando lá pelo WhatsApp e tal. Então, Jéssica, um beijão pra você aí, obrigado por, isso aí, Jéssica, por ter feito essa ponte aqui, e agora fica mais fácil, né? Bom, um abraço aí, quem sabe logo a gente se encontra aí nos Estados Unidos, fazer uma trip pra lá. É isso aí. Vamos cantar a música? Bora! Cara, essa música é muito top, e a galera que acompanha aqui, que já tá, você vai lá no @, tá? Júnior Vila, Vila é com 2 L's, tá bom? Júnior Vila, pra você já seguir também ele, já saber das novidades aí que vem pra 2024 e tudo mais. É isso aí, segue a gente, pessoal. Júnior Vila com 2 L's em todas as redes sociais. Acompanha aí, tem muita música boa. A gente acabou de lançar esse DVD, que é o Ao Vivo em Goiânia. Voltas e Voltas é a primeira, são 13 músicas. Dessas 13 músicas, 11 são inéditas. A gente regravou Qualquer Saudade, que eu cantei antes aqui, e A Deixa Eu Te Amar. Então, cara, um DVD muito bom, que eu sou suspeito pra falar, né? Mas é um DVD que eu coloquei toda a minha energia, toda a minha dedicação e todo o meu amor pela música nas composições. E eu espero que vocês sintam essa vibe aí, sintam essa energia e curtam, né? Na hora de fazer um churrasquinho, na hora de tomar uma cervejinha, na hora de pôr o som no carro, que vocês consigam ouvir esse DVD e captar toda essa energia aí, que é uma energia de felicidade, de festa, de alegria. Fechou? Ó, queria aproveitar também e agradecer que eu recebi um montão de presente dele aqui, ó. Copo e tudo mais, a agenda, show de bola. Obrigadão.
Tem o Ao Vivo de Boa, Tem o os CD DVDs aqui, o tem o CD. CD e o DVD Ao Vivo de Boa. O segundo, né, também, que é o Misturando bola. Sentimento. E o terceiro ainda não tá pronto, né, cara? Sim. Tá tão no forno que ainda não ficou pronto. Falta mais uns minutinhos aí, daqui a pouco apita o forno. Vamos lá, o nome dessa é Voltas e Voltas, disponível aí no YouTube pra você assistir no DVD. Depois corre lá, confere que a música é massa. Primeiro ela parou de me seguir, segundo ela parou de responder, apagou a foto de perfil, brincou de fazer mágica e sumiu. Deu oi pra vida louca, fez rodízio em outras bocas, deitou em outras camas, mas nunca dormiu. Acordou pro sentimento quando viu que minha vida seguiu. Enquanto ela não volta, eu dou voltas e voltas nessa cidade. Quem sabe nessas voltas a gente se esbarre e a nossa solteirice se perca pra vontade da nossa saudade. Enquanto ela não volta, eu dou voltas e voltas nessa cidade. Quem sabe nessas voltas a gente se esbarre e a nossa solteirice se perca pra vontade da nossa saudade. Enquanto ela não volta, não volta, não volta. Deu oi pra vida louca, fez rodízio em outras bocas, deitou em outras camas, mas nunca dormiu. Acordou pro sentimento quando viu que minha vida seguiu. Enquanto ela não volta, eu dou voltas e voltas nessa cidade. Quem sabe nessas voltas a gente se esbarre e a nossa solteirice se perca pra vontade da nossa saudade. Enquanto ela não volta, eu dou voltas e voltas nessa cidade. Quem sabe nessas voltas a gente se esbarre e a nossa solteirice se perca pra vontade da nossa saudade. Enquanto ela não volta, não volta, não volta. Enquanto ela não volta, não volta, não volta. Cara, show de bola. Júnior, cara, obrigado, cara, por você ter vindo aqui. Muito sucesso pra você. Seja bem-vindo a Rio Preto. Que você seja muito feliz aqui em Rio Preto e que você consiga aí alcançar os seus objetivos. Muita saúde, muito sucesso. E a gente vai ouvir muito falar de você, porque talento e dom você tem e música boa é o que não falta. Pô, amigo, eu que te agradeço aí, toda a recepção, toda a nossa vibe aqui que rolou hoje, cara. Quero te agradecer também a recepção, cara. O jeito que você me chamou no WhatsApp foi bom demais, muito prestativo. A gente trocou bastante ideia. Então, tô muito feliz, cara. Tô muito feliz em estar aqui no seu podcast, no Ar com Hamilton. Eu até cometi um H, falei, e aí, Hamilton? Hamilton, eu falei Hamilton, a Jéssica vai falar, né? A Jéssica vai falar, Hamilton. A Jéssica vai falar. Aí foi isso, cara. Eu falei, desculpa aí, cara. Depois eu falei, não, é Hamilton. Aí você falou, igual o comandante Hamilton. Falei, então tá certo. Mas, cara, muito obrigado mesmo. Quero agradecer todo o pessoal aí que tá atrás das câmeras também aí. Boa. Recebeu a gente aqui no estúdio Andréia, muito Maria. bem. E é isso. Quero agradecer o público aí de casa, todo o pessoal que assistiu a gente, mandou uma mensagem, mandou um recado. E é isso. Fico muito feliz. Espero voltar em breve também aí. Opa, claro. Sempre que precisar, dá um grito pra gente. Agradecer a Camila sempre aqui. Hoje que, coitada, ela tá de folga. Hoje ela veio aqui ainda junto com a gente. A Bruna também. Obrigado, viu, Bruna, por tudo aí. Dizer que semana que vem teremos o Lucas Ribeiro, que é o CEO aí da SafeBras. Vai estar junto com a gente pra gente poder falar sobre tecnologia, né? Vai ser muito bacana, vai ser um papo muito legal. Vamos ter também no dia 16, tá? A Adilan Nascimento e a Priscila Bononi. A gente vai trazer aqui uma nutricionista e também uma psicóloga. A gente vai bater um papo muito bacana. No dia 23 teremos a Fernanda Lee, que é lá do Ariga, aqui em Rio Preto, tá bom? Que é um restaurante japonês sensacional. A gente vai estar trocando uma ideia com ela também. E para fechar o mês de novembro, no dia 30, teremos o DJ Einstein. Ele vai estar trocando uma ideia com a gente, falando também sobre as suas produções, sobre música e tudo mais. Cara, que Deus te abençoe. Tudo de bom para você na sua vida, do fundo do coração. Tá bom? Que ele abençoe a gente. Um abraço. Valeu. Papo com o Hamilton. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até mais.